Bom, nós temos a honra de receber o professor Dr. Luciano Giovannini. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu ia iniciar falando das palestras que o senhor trouxe aqui para o Congresso VET em Foco, mas seria um prazer ouvir do senhor o senhor contar para nós a sua jornada acadêmica dentro da área de atuação, como que foi até aqui, né, para o senhor ser esse profissional referência para nós. Eu até estava esses dias de evento conversando com amigos e comentei isso, né? Eu não tinha intenção inicialmente de ser professor ou de fazer palestras. Eu estou formado há 30 anos, então colei grau em 1994. E ali por volta de 2000, eu comecei a sentir falta de estudar, de aprender, e a clínica médica estava muito chata, porque era tudo muito repetitivo. E naquela ocasião eu voltei para a faculdade, para o stricto sensu, fui para o mestrado, depois para o doutorado, e naturalmente peguei gosto pela pesquisa, pela curiosidade da pesquisa, e fui me inspirando nos professores, na minha ex-orientadora, e com isso eu fui pegando gosto por ensinar também. E hoje não me vejo fora de estar conversando e ensinando. E o senhor é diretor de grandes instituições, né, professor? O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse seu trabalho, que é de formação de pessoas, né? Sim, eu estou junto a duas diretorias de duas associações há 12, 13 anos. Uma delas é o Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinárias, eu estou desde a fundação em 2011, e a outra é a Anclivepa de São Paulo, que eu estou desde 2012 também na diretoria. Minha forma de enxergar essas associações, no caso o CBNUV, né, também é um ambiente para congregar médicos veterinários interessados naquele assunto, clínica médica e nefrologia nesses dois casos. E a educação continuada faz parte disso, ou seja, os congressos, tanto que estamos aqui com o CBNUV, né, com uma sala com 3 dias de palestras, as reuniões que nós fazemos, a própria pós-graduação que eu também coordeno. Então, tudo isso faz parte desse bloco de educação continuada, né, que, a meu ver, é fundamental, né, para a evolução da profissão e das condutas médicas veterinárias. Perfeito, professor. Vou aproveitar que o senhor falou um pouquinho sobre o Colégio Brasileiro. Como que acontece essa seleção para os profissionais que desejam realizar a especialização? O senhor pode falar um pouquinho? Porque eu vejo, assim, como a gente também é um instituto de educação, muitos profissionais têm dúvidas em questão de a especialização em curso de pós-graduação, especialização dentro do colégio. Como que funciona isso? O senhor pode explicar? Não é uma relação direta com o colégio, é especialização. Então, são situações que caminham dependentes, mas ao mesmo tempo paralelas. Ou seja, a educação continuada do CBNUV, ela implica em reuniões técnicas, temos uma por mês, lives no Instagram, fazemos toda semana, confecção de grades de congresso, por exemplo, agora o Nefro em Foco, então são 3 dias de... É importante que uma coisa não isola a outra, né, professor? É tudo somatório, né? Exato, para os profissionais entenderem isso, né? Então essa é a função das associações, né? A especialização, ela vem em paralelo a isso, ou seja, instituições de ensino em parcerias ou não com associações ou com instituições privadas também, fornecem os cursos de especialização, segundo resoluções de MEC e Conselho Federal de Medicina Veterinária. O que acontece, que pode haver, e acontece essa confluência entre a associação, né, e a especialização, é na certificação da especialidade. Isso, perfeito. Então, algumas associações são credenciadas para emitir o título de especialista, né? Então esse é um outro processo. Então, aquele interessado em obter o título de especialista,
primeiro item, ele tem que entender, né, o médico veterinário tem que entender se na área dele existe uma associação, um colégio, uma entidade que está credenciada a emitir o título de especialista. Segunda questão, ele tem que entender se ele está numa categoria que permite a inscrição para a prova. Então isso tudo vai constar no edital. Tem toda uma pré-seleção ali no edital, então, não caberia, por exemplo, um veterinário recém-formado já se candidatar tem uma escadinha prova, ali, né? Uma jornada. Professor, na sua experiência e toda a expertise, né? Quais são os maiores desafios no diagnóstico de infecção do sistema urinário? Acesso a exame, a interpretação de exames, o que o senhor traz para nós ali? É uma situação, eu vou estender ela para a clínica médica de modo geral, né? Porque o paciente ele não chega na clínica com o diagnóstico, com a doença propriamente dita, já caracterizada. Ele chega com um sintoma, com a manifestação que ele apresenta. Então, no caso da infecção urinária, cães ou gatos, eles vão apresentar, na maioria das vezes, sangue na urina. Então, ele chega na clínica, principalmente porque ele está urinando sangue. Só que existem outras doenças que causam sangue na urina. Então, aí o colega tem que entender, né, quais são as doenças que causam sangramento na urina e solicitar exames complementares a esse raciocínio clínico para ele identificar qual é a doença. E aí sim ele faz o tratamento, que é a base semiológica de tudo, né? O que a gente vê muito na rotina, infelizmente, são os colegas tratando o sintoma. Então, ele recebe aquele cão ou gato com sangue na urina. Ele acha que é uma infecção de urina, aí ele receita antibiótico, mas ele não fez o diagnóstico, e às vezes não é. Então, ele faz um tratamento equivocado. Por vários motivos isso, né? Pode ser até que o sintoma pare, não quer dizer que era uma infecção de urina, e ele fica achando que era. Pode ser que era uma infecção de urina, mas ele nem está com um medicamento melhor para aquela situação. Então, o que falta muito é o diagnóstico, a confecção do diagnóstico, ou seja, pedir os exames adequados para aquele caso, interpretar esses exames e aí sim proceder com o tratamento. Então, o desafio ainda é fazer o diagnóstico. Perfeito, professor. Se você pudesse orientar esses profissionais para o diagnóstico, qual 3 pontos chaves ali que o senhor citaria para esses profissionais? Então, na infecção urinária, propriamente dita, se a gente for pensar em trato urinário inferior, bexiga e uretra, de modo geral, esses cães ou gatos eles vão apresentar sangue na urina, como eu falei. Aí os exames vão mostrar que tem bactéria, né? No exame de urina, na cultura de urina e na ultrassonografia, que é importante também, ele vai ver um espessamento da parede da bexiga. Então ele junta essas informações e conclui que é uma infecção de urina e aí ele faz o tratamento. Muitas vezes, baseado na cultura de urina e no antibiograma, ele vai adotar um antibiótico melhor para aquela situação. Quando a gente fala de trato urinário superior, que é até o tema da minha palestra aqui, o desafio é um pouco maior, porque nem todos esses cães ou gatos vão apresentar sintoma de sangue na urina, por exemplo. Eles podem apresentar dor abdominal, febre, uma apatia, uma redução do apetite, ou seja, são sintomas muito inespecíficos. Sim. E aí o clínico tem que estar mais atento ainda para que ele interprete esses exames e conclua que é uma infecção dos rins, né, uma pielonefrite. Então a ultrassonografia é um exame importante. Primordial, né, professor? A ultrassonografia talvez neste caso seja o mais importante, porque aí o ultrassonografista vai conseguir identificar inflamação no parênquima renal, na pelve renal, no ureter proximal, na região em volta dos rins, e aí na suspeita forte, né, de infecção urinária, entraria com antibiótico.
Perfeito, que era a minha próxima pergunta. E para as complicações mais sistêmicas, nesse caso, o antibiótico também. Então, o que o senhor indica ali? Aí a gente pode identificar diferentes cenários. Você vai ter aquele paciente que está com infecção nos rins e ele começa a cursar também com uma falta de função dos rins, uma insuficiência renal aguda. Aí é mais sistêmico, então além do antibiótico, quanto mais precoce, mais assertivo possível, você precisa lidar com as manifestações sistêmicas também, que é um caso mais grave ainda. Essa questão do antibiótico para a infecção dos rins, ela também tem detalhes muito importantes. Por quê? Porque não é todo e qualquer antibiótico que vai perfundir o tecido renal, ou seja, vai alcançar essa bactéria. Então tem que ser muito assertivo assim, na escolha, na caracterização da infecção urinária e na escolha do antibiótico para esse fim. Professor, para o outro tema do senhor na relação de cálculos ali de urato, né? Urato. O que o senhor acha que passa despercebido nesse diagnóstico? O diagnóstico da urolitíase, ou seja, da presença do cálculo, ele não é muito difícil. Por quê? Esse cão, esse gato, ele pode chegar para a clínica também com sangue na urina, aí na ultrassonografia vai identificar cálculo, então você vai suspeitar que a causa do sangue na urina é o cálculo. Ele é um pouco mais isolado já, mais característico, né? Porque você identifica a presença da pedra. E associa aquilo com a manifestação do sintoma. Então, este diagnóstico tem cálculo, ou seja, urolitíase, ele não é a parte mais difícil do contexto. A sequência ela é mais difícil. Por quê? Porque importa saber que tipo é aquele cálculo. Basicamente, tá? Se ele é de oxalato de cálcio, se ele é de estruvita, que é o de fósforo, ou se ele é de urato. Bem, basicamente, vai cursar entre esses três. Por quê? Porque se você só remove o cálculo e não toma medidas para prevenção de recidiva, ele forma mais cálculos. Então, a hora que você identifica que tipo é esse cálculo, aí você toma medidas específicas para reduzir a chance de recidivar o cálculo. Então, você vê que são duas etapas nesse diagnóstico. Uma, identifiquei o cálculo. Segunda, identificar que tipo é aquele cálculo, para eu implementar um tratamento que vai diminuir a chance de recidivar esse cálculo. O senhor pode falar um pouquinho sobre a casuística em gatos e como é a casuística aqui dentro do país? Isso é bem curioso, né? Porque no mundo, né? Assim, as pesquisas que envolvem cálculo no mundo, elas se concentram muito nos Estados Unidos, em Minnesota, né? Porque Minnesota é um centro de análise de cálculo meio que mundial. Então, eles fazem um tipo de análise de cálculo que consegue identificar praticamente todos os elementos que estão presentes nesse cálculo e a quantidade desses elementos. Muito bem. Então, eles têm uma casuística, né, que acaba meio que distribuindo para o mundo, que cálculos em gato, eles são predominantemente de oxalato de cálcio e estruvita, né, como quase que 50% para cada um, e urato, né, vem ali com 5% de prevalência no mundo. Tá? Quando a gente vai ver estudos do Brasil, que usam o mesmo método de análise, que é um estudo feito na Universidade Federal de Goiás, tem uns 5, 6 anos esse estudo, identificaram 40% de prevalência de urato em Goiás. No mundo é 5%, em Goiás 40%. E se observa em diferentes regiões do Brasil, eu imagino aí principalmente centro-oeste e sul, né, que é o que eu acabo acompanhando mais, uma prevalência alta de cálculos de urato no Brasil em gatos. Por quê? Né, isso ainda está sendo investigado, os motivos. Pode ter um componente genético, pode ter um componente nutricional, pode ser uma combinação das duas coisas, mas o fato é esse. O médico veterinário brasileiro ele tem que ficar atento para gatos, que existe essa casuística diferente de grande parte do mundo. Então eles têm muito cálculo de urato no nosso meio. Perfeito, professor.
Continuando ainda na espécie felina, o senhor pode falar as infecções comuns ali da parte de infecções urinárias em gatos? A Gato, principal, assim, da... essa questão, né, a gente é inevitável e necessário a gente fazer essa comparação cães e gatos, né? Até tem essa questão junto dos meus alunos, né, que eles mandam lá, professor, estou com um paciente assim, assim. A primeira pergunta que eu devolvo para eles é um cão ou é um gato? Porque é diferente. A É casuística muito de importante doença, isso, sim. aspectos de doença, aspectos farmacológicos, fisiológicos, Fisiologia, né? fisiopatológicos são diferentes. Então, o gato, ele com bastante frequência, ele tem doença renal crônica, comparado aos cães, tá? Doença renal crônica e sangue na urina. Cão tem doença renal crônica? Tem sim. Tem sangue na urina? Também. Mas as condições que levam a essas situações de doença, elas são diferentes entre as duas espécies. Então vamos lá. Qual é a principal causa de doença renal crônica que leva essa prevalência maior em gatos? É a senilidade. Então, na senilidade, ou seja, ao envelhecer, os gatos são muito mais frequentemente doentes renais crônicos do que os cães, né? Se a gente for mudar esse cenário, por exemplo, para doenças infecciosas que acometem os rins, os cães são muito mais doentes renais crônicos do que os gatos. Então, leishmaniose, erliquiose são doenças que causam, por consequência, muita afecção renal. E elas são doenças essencialmente dos cães, né? Então, se você caracteriza doença renal crônica na senilidade, gatos têm muito mais que cães. A doença renal crônica associada à doença infecciosa, cães têm muito mais que gatos, né? Então tem essas particularidades. Em relação a sangue na urina, o gato ainda tem uma situação que não se tem exatamente a origem dela, que causa sangramento na urina, que é chamada de cistite idiopática felina, porque não se sabe o porquê. Grande parte dos gatos que urinam sangue, não se sabe a origem dessa doença. Então fica meio confuso, né? Porque no passado se chamava de doença do trato urinário inferior dos felinos. Aí vai mudando o nome. Então tem a cistite intersticial felina, que ainda que não se saiba a origem, ela é caracterizada como uma inflamação intersticial. E tem a Pandora, né? Que seria síndrome de Pandora, que seria essa combinação de situações neuroendócrinas que vão afetando o estresse, comportamento, o ambiente desses gatos, acesso à água, acesso à caixa sanitária por competição com outros gatos, que acaba favorecendo o sangramento na urina. Então, meio que multifatorial, apesar de não se ter exatamente o mecanismo. Tem várias situações identificadas aí, mas não tem assim um aspecto de tratamento único. Geralmente é modificação de ambiente, favorecer acesso à água. Enquanto que cães com sangue na urina, né, fazendo um comparativo, grande parte desses cães tem infecção de urina bacteriana, né? Gatos têm menos prevalência de infecção urinária bacteriana. Então, é interessante ter esse mapa, né, de o que causa aquela manifestação naquela espécie. São casos bem complexos ali, em sua grande maioria, né, professor? Se o senhor pudesse deixar um conselho, principalmente para os clínicos, para se tornar um profissional mais seguro neste âmbito, né? Uhum. Para que ele consiga, talvez, diagnosticar de forma mais precoce ou correta, né? E resolutivo também quanto a tratamento ou agilidade para encaminhar para o especialista. Qual conselho, para a gente finalizar, que o senhor passaria para esse profissional? Bom, lembrar que nós somos clínicos veterinários e o raciocínio clínico ele tem que estar presente. Então, tomar muito cuidado em pensar no tratamento antes de você ter um diagnóstico. Não é errado tratar sintoma, legal, mas se você só trata sintoma, você deixa de tratar a doença mesmo, tá? Então, está urinando sangue, eu vou lá e dou um remédio, qualquer classe, eu não estou tratando a doença, eu estou tentando tratar aquele sangue na urina.
e muitas vezes isso não vai funcionar. Ou, quando não funciona, aí o colega se perde no raciocínio. Então a gente precisa voltar lá e fazer o diagnóstico. Porque aí você, tendo o diagnóstico, você implementa o tratamento que vai resultar numa melhor situação, numa melhor resolução daquele caso. É fazer medicina. Perfeito, professor. Uma honra ter o senhor aqui, é uma honra para os nossos participantes receber esse conteúdo riquíssimo que o senhor proporcionou. Quero agradecer muito a disponibilidade. A gente sabe que é difícil, né, conciliar junto com o Congresso. Vocês se encontram, são bem requisitados, né? Ao mesmo tempo tem os congressistas ali que querem dividir algumas coisas com vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade, pela presença.